Mas eu começo o programa falando de um assunto importantíssimo, que é saúde. E hoje, mais do que todos os dias eu penso, porque eu tenho recebido muitas solicitações de pessoas querendo entender sobre dores. Tem muita gente com dor, dor pelo corpo todo, dor em algum lugar específico do corpo, enfim. As dores, elas realmente tiram o prazer da vida, né? E a gente precisa entender para poder saber tratar da forma certa. Segundo a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, cerca de 37% da população brasileira sofre com dor de forma crônica. Então, para nos ajudar a entender mais sobre esse assunto, as causas, conhecer os tratamentos, eu recebo ele, que é médico intervencionista da dor do Hospital Albert Einstein, doutor André Mansano. Seja muito bem-vindo, doutor André. Obrigado, Cláudio. Uma alegria te receber, Muito viu? obrigado. Senta aqui pertinho de mim, para a gente falar então sobre dores crônicas. Dores crônicas. Qual é a diferença de uma dor crônica para uma dor que não é crônica? Essa é uma pergunta importantíssima, né? Então, a gente tem dor crônica e nós temos dores agudas. A diferença é o tempo que o paciente sente dor, né? Então, dores acima de 3 meses no ano é considerada crônica. Abaixo disso é considerada aguda. O que é totalmente diferente de dor intratável. Isso é muito importante também. Os pacientes confundem o termo dor crônica com dor intratável. Ah, doutor, minha dor já é crônica, como se aquilo não tivesse solução. Isso não é verdade. Dor intratável é muito mais rara. Existe, é verdade, mas é muito mais rara. Então, praticamente todas as dores são tratáveis. São tratáveis. Quem está falando exatamente dessa forma que você disse agora, que tem dores o ano inteiro, está desconhecendo que existe um tratamento eficiente. Exatamente, é isso mesmo. O que provoca dor no ser humano? Bom, é importante a gente falar sobre a função da dor. Então, nós temos uma função da dor aguda, que é a dor mais rápida, e nós não temos uma função na dor crônica. A dor aguda é aquela que vai gerar um comportamento protetor para aquele organismo. Ela é fundamental para a sobrevivência. Então, aquele paciente que vai, por exemplo, queimar a mão, ele tira a mão do fogo. É a dor que faz ele tirar a mão do fogo. A dor crônica já não tem mais essa função. Ela só incomoda, ela só atrapalha. Então, muitos pacientes falam, mas se você tirar minha dor, vai mascarar algum problema? Não, não tem algo a ser mascarado nesse sentido. É preciso fazer um diagnóstico, excluído qualquer coisa mais grave, a gente pode tratar exclusivamente a dor, mesmo que a gente não identifique uma causa para ela. Então, é fundamental. Existem dores sem causa? Existem dores que nós, médicos, não descobrimos a causa. Quais são as principais causas para dores crônicas? Bom, as causas mais comuns de dores crônicas, com certeza, são as dores lombares. Depois disso, as dores de cabeça e depois as dores no pescoço. Agora, existem causas específicas de dores lombares. E aí vai depender muito da idade do paciente. Nós temos, por exemplo, acima de 50 anos, a dor facetária lombar. Eu trouxe até um vídeo a respeito disso, que quando colocar no ar eu explico. Mas que, na verdade, é o desgaste da articulação entre as vértebras da coluna lombar. Facetas lombares é o termo médico para articulação, o nome da articulação entre as vértebras da coluna. Então vamos assistir o vídeo e depois a gente vai continuar conversando, porque eu acho que é importante ilustrar para o pessoal entender, né, o que é essa faceta muscular. Tem o vídeo aí? Já está prontinho? Então vamos soltar. Aí, olha. Então, veja bem, essa é o esquema, né, a representação da nossa coluna. Ali atrás existem essas pequenas articulações, que elas têm cartilagem como qualquer outra articulação do corpo, como a articulação do quadril, do joelho, do ombro, etc. Também estão sujeitas a processos de artrose, de degeneração, de desgaste. E quando isso acontece, é claro que raspando osso com osso ali, isso vai doer bastante. O paciente pode ter dor nas costas e essas dores podem até se manifestar nos membros inferiores. O paciente acha que está com ciático, quando na verdade tem, a dor facetária, na articulação da coluna lombar. Isso é muito comum quanto mais idoso for o paciente. E é tratável? É tratável. A gente sempre propõe tratamentos menos invasivos primeiro. Então, é fundamental que qualquer paciente com dores crônicas de características musculoesqueléticas, ou musculares, ou articulares, que ele faça uma fisioterapia. Isso é extremamente importante. O que ele vai fazer nessa fisioterapia? Ele vai fortalecer essa musculatura? Essa é uma pergunta que todo paciente faz para o médico, quando, na verdade, ele deveria fazer essa pergunta para o fisioterapeuta.
Tá? Esse assunto é muito importante. O paciente pergunta para o médico, qual fisioterapia eu tenho que fazer? Pois bem, é o fisioterapeuta que sabe isso, é ele que estudou única e exclusivamente isso, não é o médico que sabe da fisioterapia. Então, o nosso papel é procurar um bom fisioterapeuta, quer dizer, dar uma pesquisada, a indicação de alguém, a indicação de um médico e confiar no que ele está propondo. Exatamente, o médico pode, inclusive, indicar um fisioterapeuta X ou Y, mas é importante que o fisioterapeuta faça a sua avaliação e proponha o melhor tratamento do ponto de vista fisioterapêutico, tá bem? Quando isso não resolve, e somente quando isso não resolve, é que nós vamos pensar em algum tratamento um pouquinho mais invasivo. Para esse problema que eu ilustrei, nós podemos fazer, por exemplo, uma infiltração dentro daquela articulação. Então, nós localizamos aquela articulação com auxílio de um raio-x, colocamos uma agulha bem fininha, o paciente não sente nada porque está sob sedação, como se fosse uma endoscopia, e injetamos uma substância anestésica e anti-inflamatória. Em alguns casos, nós podemos até queimar os nervinhos que inervam aquela articulação, mas tudo vai depender da gravidade de cada caso e do sucesso ou não de tratamentos mais conservadores. Então, a gente sempre vai daquilo que é mais simples para aquilo que é mais complexo. Daquilo que oferece menos risco para o paciente para aquilo que oferece mais risco para o paciente. E até daquilo que é mais barato para o paciente, para o sistema de saúde, para aquilo que é mais oneroso para o sistema de saúde. Então, a gente usa esse raciocínio para subir junto com o paciente naquilo que a gente chama de escada analgésica. A gente vai subindo degraus de complexidade à medida que aquilo é necessário. Eu tenho recebido muitos pedidos, assim, de pauta sobre fibromialgia, que é uma dor que as pessoas relatam horrível pelo corpo todo e elas falam que é crônica, que sentem há anos essa dor. Existe tratamento para fibromialgia? Existe. O primeiro passo é fazer um bom diagnóstico. Por quê? Porque a grande maioria dos pacientes que supostamente têm fibromialgia não tem. Tem um estudo americano mostrando que 75% dos pacientes que recebem esse diagnóstico não têm critérios para esse diagnóstico. Existem inúmeras doenças que têm como manifestação a mesma coisa. Dores pelo corpo todo, dores espalhadas, uma insônia, um cansaço crônico. Isso é comum a, por exemplo, problemas na tireoide, deficiências vitamínicas específicas, por exemplo, a vitamina D, C e eventualmente B12, doenças reumatológicas, né, os populares reumatismos, algumas infecções crônicas e tudo isso deve ser minuciosamente pesquisado antes que se fale que o paciente tem fibromialgia. Para ser bem sincero, o que seria então a fibromialgia? É quando o paciente tem tudo isso e a gente não descobre a causa. Aí a gente chama de fibromialgia, para poder dar um nome. Mas a gente não sabe exatamente a causa de tudo isso. Então, eu até não é brincar, mas eu falo que a fibromialgia é mais ou menos uma ignorância momentânea nossa, da nossa comunidade médica em si. Né? Com o tempo vai passando e a gente vai evoluindo nas pesquisas, a gente vai descobrindo que aquele paciente que antes tinha fibromialgia, na verdade ele tem uma doença específica que a gente não conhecia. Né? Então, isso é muito importante. A medicina sempre evoluindo e ainda bem, né? Que bom, eu fico super grata a todos os médicos por esse motivo. Você tocou num tema interessante que é o reumatismo. Eu ouvia muito quando era criança, minha avó reclamando, eu tenho reumatismo. Reumatismo tem cura? Tem cura sim. Então, primeiro é importante a gente definir o que é cura. Cura seria o paciente ficar livre dos seus sintomas depois de um tratamento realizado. Isso é cura. Então, com essa definição, é possível que o reumatismo tenha cura. Então, o que é o reumatismo? Nós temos várias células no nosso corpo que são responsáveis pela defesa. Né? Então, se a gente tiver uma infecção, entra uma bactéria, aquela célula identifica a bactéria como um agente agressor, né, inimigo, e vai lá destruir aquela bactéria. Em alguns casos, essas células de defesa vão identificar células do próprio organismo como algo perigoso e começam a danificar aquela célula. Isso pode acontecer em algumas membranas do pulmão, do coração, da articulação, do músculo e é por isso que causa essa variedade de sintomas. Cada tipo de célula pode causar um tipo de reumatismo. Os mais comuns, a artrite reumatoide, que causa dores articulares, principalmente nas articulações menores, lúpus eritematoso sistêmico, que é um pouquinho mais grave, mas tudo isso tem cura.
o melhor profissional para cuidar, diagnosticar e cuidar de um paciente com reumatismo é, claro, o reumatologista. Né? Então tem que procurar o médico especializado Exato. nesse assunto. Você, no comecinho da nossa conversa, falou que as dores mais frequentes eram a dor lombar, a dor cervical e a dor de cabeça. E você mostrou aí um tratamento para dor lombar. Tem algum tratamento para dor cervical e ela normalmente dói? Por quê? Sim. Dor cervical. A dor lombar, muitas vezes, é causada pela artrose da articulação. A dor cervical, ainda mais. Né? Então, essas articulações, elas permitem a rotação da cabeça. E à medida que o tempo vai passando, isso pode ficar sobrecarregado. Então, o mesmo raciocínio que eu faço para a dor lombar, eu faço para a dor cervical. Agora, tudo isso vai depender da história clínica, né, do que o paciente está sentindo. Né? Então, a gente usa muito isso. Onde está doendo? Que horas está doendo? Qual movimento faz essa dor melhorar ou piorar? E o exame físico, né? O médico precisa, de fato, tocar no paciente, examinar o paciente para que a gente faça um bom diagnóstico. Alguns pacientes vão precisar de um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância ou coisa que o valha. Mas é importante dizer que a alteração do exame de imagem nem sempre está relacionada com a dor. Então, é muito comum nós acharmos hérnias de disco em pacientes que não têm dor nenhuma. Então, não é porque o paciente tem uma hérnia que a dor vem daquela hérnia. É preciso examinar. Mas voltando na questão da dor cervical, a musculatura é muito importante, ligamentos que sustentam a coluna cervical também são muito importantes e essas articulações entre as vértebras da coluna cervical também são muito importantes. E se tiver uma hérnia e se ela for a causa dessa dor, é tratável também? É tratável. E a boa notícia, e poucos pacientes sabem, é que as hérnias de disco, sejam elas lombares ou cervicais, elas têm a capacidade de ser reabsorvidas pelo próprio organismo, numa porcentagem relativamente alta, mais de 50% dos casos. Né? Então, de que forma? O próprio organismo reconhece aquela hérnia como algo agressor, digamos assim, e vai, através de células que tecnicamente a gente chama de macrófagos, vai consumindo aquela hérnia. Então, ela vai sendo reabsorvida pelo corpo. Mas isso diante de um tratamento ou não? Do nada ela pode acontecer regredir. de forma espontânea e isso é maximizado com o tratamento correto. Né? Então, se o paciente, por exemplo, tem uma sobrecarga na coluna lombar, seja ela postural, seja ela de sobrepeso, ou por conta do trabalho, ou por uma fraqueza muscular importante, e tudo isso for corrigido, a chance daquela hérnia regredir aumenta bastante. Né? E existem alguns procedimentos que visam tirar momentaneamente a dor do paciente para que ele consiga fazer um programa de reabilitação adequado. Porque muitas vezes o paciente sequer consegue sair da cama com uma hérnia de disco. Né? Então a gente precisa reabilitá-lo. Quando você fala de reabilitá-lo, você está falando de fisioterapia. Sim, fisioterapia. Então ele precisa estar bem, conseguir sair da cama para poder fazer a fisioterapia. Isso. E para sair da cama tem que administrar algo que elimine aquela dor. E aí seria anti-inflamatório, esses remédios, ou tem alguma coisa nova? Poderia ser uma medicação via oral, que nos casos mais simples resolve. Pode ser, inclusive, uma infiltração naquele nervo que está comprimido pela hérnia, porque a hérnia dói porque um nervo que desce para a perna está sendo comprimido. Da mesma forma que nós fazemos infiltrações na articulação, nós podemos fazer uma infiltração naquele nervo que está sendo comprimido. A gente pode, inclusive, através de procedimentos sem cirurgias, retirar fragmentos da hérnia para descomprimir aquele nervinho que está comprimido. E cirurgia, último caso. Olha lá que coisa Último boa. caso. Ótima notícia, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu vou ter que ir para a cirurgia e vai direto. Então existem aí formas de a gente tratar isso sem se submeter a uma cirurgia. Existem e o paciente precisa passar por essas etapas. Isso já mostra que o paciente precisa ter, e o que é difícil para quem está com dor, um pouco de paciência. Porque o paciente olha para a cirurgia e a gente olha para a cirurgia como algo definitivo. Eu vou operar e acabou o meu problema. Isso é verdade na maioria dos casos, por exemplo, de um problema na vesícula, no apêndice, por uma catarata, mas para dor crônica isso não é necessariamente verdade. Né? Doutor, eu vou te deixar numa saia justa, mas eu queria a sua opinião sobre
os tratamentos alternativos para dor. Acupuntura, ozonioterapia, quiropraxia. Mas não responde agora não, eu volto já já. Tá bem. Daí você pensa, tá bom? Vem cá você comigo. Enquanto isso, também quero que você faça a sua pergunta. Tem alguma dúvida? Manda pra gente. Doutor André, maravilhoso, por sinal, vai responder já já, tá bom? Eu deixei uma pergunta aí que talvez seja desconfortável, mas eu acho que é a pergunta que todo mundo em casa quer saber. Não. Eu perguntei pro doutor André, quem está ligando a televisão agora, se ele acredita que tem algum resultado a quiropraxia, acupuntura, ozonioterapia. Tá, vamos falar uma por uma, né? Vamos lá. Então, a acupuntura, nem considero como alternativa. Eu acho que é um tratamento bem regulamentado, que vem, né, derivado da medicina chinesa e tem bons resultados para inúmeras causas de dores crônicas. Isso é bem documentado. Ozonioterapia, esse assunto é um pouco mais delicado. Tem alguns estudos, vários estudos, na verdade, demonstrando o seu poder, sua eficácia, principalmente estudos mais europeus. O que acontece é que muita gente acha que a ozonioterapia é uma panaceia, né? Então, a panaceia, para quem não sabe, era a deusa grega da cura. Então, acha que o ozônio vai curar tudo, isso não é verdade. Existe também um problema regulamentar, que até a minha última informação, o Conselho Federal de Medicina não permite, pelo que eu sei, o uso ainda da ozonioterapia. Né? Então, para resumir a minha opinião sobre o ozônio, tem bons resultados para alguns tipos de dores crônicas, não cura tudo, obviamente, mas o Conselho Federal de Medicina ainda não autorizou o seu uso. Ou seja, quem faz está fazendo clandestinamente, é isso? Pelo que eu sei, sim. Eu posso estar errado, mas a informação que eu tenho é essa. Tá. E a quiropraxia? Eu acho que pode ajudar bastante os pacientes com dores lombares, com dores musculares, sim. Massagem de forma geral, aquelas que fazem um alinhamento, a osteopatia, isso tudo é válido? Tudo é válido. Maravilha. Aliás, as dores na coluna muitas vezes são ocasionadas pela má postura, né, ao longo da vida. Isso pode acontecer. É claro que a gente tende a supervalorizar a postura como uma causa de dor. Né? A postura é importante. É claro, se eu dormir numa posição extremamente bizarra ou ficar, o que é muito comum hoje, a pessoa deita com o computador no peito e fica com aquela postura totalmente equivocada. Isso é claro que é ruim. Agora, o mais importante não é só a postura, não é ficar ereta como você está agora, é mudar, inclusive, a postura, é não ficar estático o tempo todo. Ficar estático, paradinho, é muito ruim. Então, é muito importante alternar as posturas, muito mais do que ficar numa postura específica. Não há uma postura milagrosa. Perfeito. Eu ando com uma dor bem forte na cervical, daí eu descobri que isso também pode ter uma causa de estresse? Existe isso? Opa, com certeza, né? Então, tem um estudo que eu mostro para os meus pacientes mais incrédulos, porque quando a gente fala e tenta relacionar o estresse com a dor crônica, o paciente já acha que nós estamos pensando que a dor vem da cabeça dele e não é verdade. Mas tem um estudo muito interessante, muito simples, onde os pesquisadores recrutaram pacientes com dores no pescoço, que tinham um problema no músculo também, colocaram uma agulhinha fininha naquele músculo que tinha capacidade de medir o quanto de eletricidade estava passando naquele músculo. E colocaram a agulha em outro músculo sadio que não estava doendo. Mediu a eletricidade, a corrente elétrica desse músculo, já percebeu que a atividade elétrica do músculo que estava doendo era o dobro do que no músculo sadio. Aí é a parte mais interessante do estudo. Ele tentou simular uma situação de estresse. Ele pediu para os pacientes contarem de 100 até 0, pulando de 7 em 7, o que eu considero um estresse bem fajuto, tá? E já percebeu que a atividade elétrica daquele músculo dolorido, que já era o dobro, dobrou, ficou 4 vezes maior. Né? Então, imagine um estresse de verdade, o dia inteiro, dia após dia, o que isso não causa. De fato, o estresse sensibiliza as vias da dor e isso deve ser tratado também. Pode mexer, inclusive, na articulação? Mexer na articulação eu não diria, mas ele pode mexer com a musculatura, com certeza. Primeira pergunta da turma que está em casa, aliás, obrigada pelas participações, são várias. Cerca de 1 ano fiz uma cirurgia na coluna e a partir daí sinto dor constante nas pernas. Pode ter algum tipo de relação? É o Armando, ele é de Botucatu, obrigada. Armando, pode sim. Isso é aquilo que nós chamamos de síndrome pós-laminectomia. Laminectomia é um dos tipos, os mais frequentes, de cirurgia de coluna. Então, um paciente que faz uma cirurgia de coluna, ele pode desenvolver outro tipo de dor. Tem várias causas para isso. Uma delas é a ocorrência daquilo que nós chamamos de fibrose peridural. Fibrose é o termo científico que nós utilizamos para falar sobre cicatrizes. Né? Então, onde a gente corta o braço, a pele forma uma cicatriz.
onde o cirurgião mexe na região dos nervos, na coluna, pode formar cicatrizes. Isso dificulta a irrigação sanguínea das raízes nervosas, isso pode comprimir diretamente os nervos e causar dores que vão para a perna. Então, isso pode ter relação com a cirurgia, sim. Então, olha lá, eu gostei de você ter falado, né, cirurgia em último caso, porque pode dar dor em outro lugar. Curei aqui, machuquei ali. Sim, se fosse sempre mil maravilhas, a gente ia abreviar o sofrimento. Pronto, opera e pronto. A Renata Bispo, ela é de Andradina, ela quer saber, a falta de hormônios pode colaborar para o surgimento da dor crônica? Pode colaborar sim, inclusive, eu olho para qual câmera é essa aqui, inclusive as mulheres, elas têm oscilação natural da sua sensibilidade à dor de acordo com o nível de hormônio do ciclo menstrual. Né? Então, com certeza, a alteração hormonal é também importante e deve ser investigada. Próxima. Boa tarde, Cláudia. Passei por problemas sérios com minha mãe. Ela tem artrose e sofre há anos com dores fortes. Mas muitos médicos dizem que é psicológico. Somente uma reumatologista conseguiu identificar o problema e ajudá-la com medicação correta. Porque alguns médicos não conseguem identificar a origem da dor. É normal se confundir com algo psicológico? É a Paula Moraes, ela é de Patriarca, São Paulo. Bom, assunto delicado, mas o que é importante? Primeiro, diferenciar o que é dor psicossomática do que é dor psicogênica. A dor psicogênica seria, entre aspas, a dor inventada pelo inconsciente do paciente. Não tem nada de errado, supostamente, o inconsciente do paciente que diz que ele está com dor. Raríssimo, de dificílimo diagnóstico, né? Dor psicossomática é a dor agravada pelo estresse. Isso é muito comum. Agora, já tem estudo científico dizendo que médicos tendem a subvalorizar dores das quais eles não conseguem identificar a causa. Né? Então, é algo que eu não falo para o meu paciente. Sua dor é psicológica, não, isso não falo, porque isso causa mais sofrimento para o paciente. A próxima pergunta é da Marinete, ela é de Anápolis, Goiás. Ela quer saber se fascite plantar tem cura. Tem. Então, a fascite plantar, para quem não sabe, a fáscia plantar fica na sola do pé, liga o calcanhar até os dedos. Né? Então, ela é responsável por sustentar o arco plantar. E, principalmente em mulheres que usam saltos, ou quem corre demais, anda demais, fica muito de pé, eventualmente quem tem um sobrepeso, essa camadinha, esse tecido, ele pode ficar inflamado, principalmente onde ele se liga no calcanhar. Aí o paciente tem muita dor nas primeiras pisadas do dia, quando ele vai sair da cama. Deve fazer fisioterapia, isso resolve 80% dos casos, associado ao anti-inflamatório. Quando isso não resolve, a gente pode fazer terapias de onda de choque, a gente pode fazer infiltrações com anestésico na fáscia. Existem bastante tratamento para isso. Tem tantas perguntas, eu queria ficar aqui a tarde toda. Não me dá mais um tempinho, não? Vai, olha, eu vou fazer mais uma aqui, a Darca, de Forquilha, no Ceará. Ela quer saber se a dor dos trigêmeos precisa mesmo de cirurgia e ela quer saber se ela fizer, se a dor não volta. Boa pergunta. Dor do trigêmeo é talvez a pior dor que o ser humano pode experimentar. Onde fica? Conta para a turma. O trigêmeo é um nervo que fica no rosto. E ele recebe esse nome trigêmeo porque ele tem 3 ramos. Um ramo inerva a parte de cima do rosto, o segundo ramo a parte do meio e o terceiro a parte de baixo do rosto. E ele pode desencapar, o nervo tem uma proteção, né? Ele pode desencapar, ficar exposto, entra em curto-circuito e o paciente tem crises de choque no rosto, que, desculpa, é um inferno na Terra. Né? Existem tratamentos com anticonvulsivantes, né? Então nós utilizamos anticonvulsivantes nesses casos, não é por convulsão, é porque os anticonvulsivantes eles têm a propriedade de estabilizar os neurônios que causam convulsão e também têm a propriedade de estabilizar os neurônios que causam dor. E quando isso não resolve, nós temos alguns bons tratamentos. Né? Então, por exemplo, a radiofrequência. É colocar uma agulha fininha ao lado do nervo trigêmeo e queimar o nervo trigêmeo, inativar o nervo trigêmeo. Em alguns casos, a cirurgia pode ser necessária. Mas respondendo à pergunta, são excelentes tratamentos com mais de 90% de eficácia, mas não são garantias, escute bem isso, não é garantia de que a dor nunca mais vai voltar. E a cirurgia é uma garantia de que a dor não vai voltar? Também não. Também não. Também não. Mas é um excelente tratamento para pacientes mais novos, porque a cirurgia é um pouquinho mais invasiva, né? E que tem como causa uma compressão do nervo trigêmeo
por alguma estrutura. Normalmente é um vaso sanguíneo que deveria estar passando longe e passa encostado do nervo trigêmeo e fica machucando o nervo o tempo todo. Qual o exame que dá pra gente essa precisão? Uma ressonância nuclear magnética do encéfalo. Ressonância magnética do encéfalo. Isso. Doutora André Mansano, não sei por que você não veio antes, porque eu amei, aprendi um monte de coisa. Volte sempre, volta rápido, né? Porque foi demais. Avisar aí pras meninas. Olha, o site é www.drandremansano.com.br, drandremansano.com.br. No Face Medicina da Dor e no Instagram Dr. André Mansano. Muitíssimo obrigada e até a próxima. Não vai embora, que senão a sua assessora vai brigar com a gente, que ela pediu para tirarmos uma foto. Patrícia, um beijo para você.